Agora, live leve, solta, nessa sexta-feira, no mês, né, nessa semana do 13 de maio, hoje 15 de maio, nós, Manifesta Coletiva, aí todo mundo voltando, com essa série, O Sensível na Cidade, e hoje uma live dedicada ao antirracismo, a essa presença na cidade. E eu vou chamar agora, bom, acho que a Luciana já está aqui pronta, vou chamar a Luciana. Uai. Eu mudei aqui. Pronto. Vamos voltar aqui com Luciana, já chamei. Estamos aguardando. Oi, Maria. Voltamos. Querida. Ai. Não. Pronto. Te ouço perfeitamente. Você me ouve? Eu lhe escuto bem. Ótimo. Eu estava dizendo, Maria, que tem uma piada interna no movimento de mulheres negras, assim. Eu não gosto de falar depois de viu. Entendo. Não é? O que é que a gente diz depois dessa potência de fala, não é? Ela dando o dedinho, assim. Dando o dedinho, aham. Mas é muito... Primeiro que eu estou muito honrada de que você tenha topado. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a coletiva é fã. Laís Almeida, que fez o convite, que está conosco, essa jovem mulher maravilhosa, e nós temos sentido, né, Luciana, muito impacto da sua produção intelectual, da sua produção, ou seja, do que você vem trazendo para a cidade. E nós temos na coletiva, não sei se você conhece esse movimento, a Manifesta Coletiva, esse grupo que se organizou, ou seja, nos entendemos como sujeitos políticos da cidade, pessoas que participam ativamente da política, mas nos vemos absolutamente sem espaço de presença institucional, ou seja, aquilo que Vilma fala bem, né? Muitas vezes outros, às vezes muito bem intencionados, mas que não conseguem, ou seja, publicamente bem intencionados, mas que não conseguem incorporar, encarnar, falar daquilo que nos é próprio, falar das nossas dores, falar das nossas alegrias, falar das nossas... Então, nos encontramos em manifesta, em coletiva, alinhadas, né, com outras movimentações dessa natureza espalhadas pelo Brasil, e também não só pelo Brasil. Vilma fala muito dessas movimentações na América Latina, em algumas cidades da Europa, que entendem também esses movimentos municipalistas. E é claro que quando a gente faz uma afirmação antirracista, é claro que você pra gente na cidade, essa mulher, essa intelectual que está produzindo uma série de repertórios que são muito importantes e caros para nós. Essa live, né, que a gente está fazendo, essa série que a gente chama A Cartografia dos Afetos, acho que é muito importante numa luta política na cidade, pensar esse mapa. Krenak fala muito, né, fala no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, de que há uma constelação, né, existe uma constelação de estrelas que estão aí, né, que cantam, dançam e que faz chover. E a cada vez que a gente conta uma história, a gente adia, a gente suspende o céu e adia o fim do mundo. Então, nós sabemos que nós estamos conectadas nessa constelação, ou seja, de pessoas que estão aparentemente afastadas, muito mais juntas do que a gente pode supor. E você é uma dessas pessoas com as quais a gente já quer dialogar há muito tempo. E na live tem sempre esse segundo momento, que é um momento mesmo de mapeamento, de cartografia. Não só para trazer
vulcão que Vilma traz, né? Esse bom, mas é também mapeando mesmo, ou seja, fazendo com que as pessoas instalem na cidade assim, essa encarnação de saída, né? Ou seja, quais são as potências. Mas, enfim, isso é só uma provocação. Na verdade, a fala é muito livre, mas é muito importante que a gente vá dando para as pessoas que estão nos escutando, ou seja, como é que a gente cartografa isso? Como é que a gente articula essas experiências? Né? Ou seja, a gente já falou de infância, a gente já falou do direito à moradia, a gente está falando desses sensíveis que estão na cidade, que nos conecta, tanto para nos afirmar, mas para nos sentirmos em rede, né? Nessa rede não só de contato, mas sobretudo de proteção. Então era um pouco isso que a gente queria que você trouxesse. Eu fiquei muito mobilizada com o seu último texto, queria até ler, mas é complicado em live essa gambiarra produções, assim, ler o texto na internet, segurar o celular. E, enfim, ia começar a conversa com você. Ô Maria, obrigada pelo convite, eu fico feliz, não é? Eu acompanho a área da cultura como espectadora, não é? Eu costumo dizer que eu não sei fazer mais nada, só ler e escrever. E dar aula. Então, na verdade... O que já é muito. E que já é muito, não tenho criatividade para fazer mais nada. As colunas do Jornal Nexo é um desembocar de conversa com muita gente e da minha ação enquanto professora, né, na UFRB. E veja que digo oi para todas as minhas alunas e alunos que estão aqui. Tenho saudade de todas e todos. Então, é um desembocar daquilo que eu faço na UFRB e é também, eu não sei se, eu acho que inclusive é por isso que nos toca, porque eu faço questão de usar uma linguagem de Salvador, é um jornal o Nexo, que tem sua central em São Paulo, né? Os outros colunistas, se a gente percebe, são pessoas também centradas, não é, no sudeste do país. Então, propositalmente, eu não podia fazer diferente. A minha fala é a fala de uma mulher negra, que hoje é professora universitária, mas é uma intelectual de dora. Né? Estão me ouvindo bem? Porque cortou aqui, minha conexão está horrível hoje. Sim, eu te ouço super bem. Então, é como eu me coloco. Boa, querida. Então, eu como me coloco, como uma intelectual negra de classe trabalhadora, não é? Então, na verdade, os textos refletem isso. Né? Durante o verão, teve um texto que eu publiquei, propositalmente também, com o título Mande Notícias de Salvador, que é a música de Lué de Luna, maravilhosa. Não é? E ali eu falava dessa cidade que todo mundo no Sudeste estava vindo, ou queria muito vir, era véspera de carnaval, não é? Nós gostamos muito também, a gente mete o pau na cidade, mas a gente ama essa cidade, não é? E eu estava ali falando para a gente, quem está de fora pode ouvir, mas eu estava aqui falando para a gente o que já vinha ocorrendo na cidade, não é? A forma como ela é organizada, muito antes da gente imaginar que aconteceria uma pandemia em Salvador, não é? Então, esse é o lugar de onde eu venho, nas colunas que eu tenho escrito, não é? Que não é fruto da minha mentalidade só, mas é de conversa com muita gente, né? Inclusive pessoas que estão aqui, de ter ido nas plenárias de Vilma, das minhas alunas, das amigas e irmãs, Nilde Sena, que está aqui. Então, na verdade, a coluna é fruto disso. E eu me localizo, se é que eu vou conseguir responder sua pergunta, nessa Salvador, que se torna mais democrática para mim depois que eu entro na universidade, né? Depois que eu entrei na UFBA. Até então, eu era moradora, nós voltamos do Recôncavo para Salvador, e o espaço de viver num bairro periférico, você fica confinada ali. Era isso que nós queríamos dizer
na época do fechamento da Escola Odorico Tavares, não é? Que escorreu pelas nossas mãos. Enquanto que revela uma completa ignorância sobre a forma como nós percebemos a cidade, não é? Nós celebrávamos o fato de estudarmos no centro. Nós sabíamos que as melhores escolas públicas estavam no centro, não é? As famílias faziam esse esforço de gastar o dinheiro do transporte, não é? Tinha o vale transporte, aquele das cartelas de papel, não é? Que a gente cortava. Denunciamos nossa idade. Eu já fui andando de um lugar para outro para pegar o vale e comprar pipoca, lembra? Exato. Às vezes trocava por churros. Pipoca. Churros, troquei muito vale por churros. A gente não pode, né? E era uma moeda, não é? Quem vendia bala em Salvador aceitava vale e passe, não é? Então valia a pena andar do Odorico Tavares para pegar ônibus para Lapa e ver esse centro da cidade, dos cinemas que viraram igrejas, e que hoje a gente não. O estudante da escola pública perdeu mais essa possibilidade. Então, depois dessa experiência no Odorico Tavares, e observe que são todas elas através da educação, é que entrando na UFBA, é que eu tenho acesso ao movimento negro, aos cinemas, às peças teatrais, à escola de teatro, não é? Então, é nessa Salvador que eu me situo, não é? Ali da região da Liberdade, que eu morei até um ano atrás, não é? Então, hoje eu tenho essa posição que eu digo que é muito interessante, que é, depois de ter me tornado funcionária pública, vim para um bairro de classe média, que eu não sabia andar direito, não é? Achava bonito, porque era perto do mar, mas não sabia andar direito, porque eu sempre fui moradora de bairro periférico, mas ao mesmo tempo ter essa conexão com a Liberdade, que foi o bairro que me abraçou e que eu me encontrei, não é? E que até hoje minha mãe vive. Então, é nessa Salvador que eu me situo, não é? De observar a cidade desses dois lugares, sabendo que eu moro num lugar que eu estou num espaço de disputa, não é? Mas que eu não deveria estar, né? Ai, Luciana, a gente não pode perder a chance, né? Você é uma historiadora, enfim, especialista, né? Em abolição, escravidão, abolição. E eu acho que seria muito importante que a gente pudesse situar as pessoas desse período, ou seja, que a gente pudesse falar um pouco, né, desse processo, o que acontece no 13 de maio, ou melhor, 14 de maio, e as marcas dessa ausência de transição, né? Primeiro as marcas dessa dor, as marcas dessa e essa dimensão inconclusa, né? Esse abolicionismo, essa abolição inconclusa, incompleta, cruel. Acho que seria uma honra para a gente te ouvir falar um pouco sobre isso. E, claro, essas marcas nessa Salvador contemporânea com tudo para fazer, né? Com esse passado, eu chamo assim, um passivo, né? De dor, de opressão e com esse horizonte todo pela frente. Então tem essas duas dimensões, né? De todo esse passivo e ao mesmo tempo todo um horizonte utópico que também nos move. Ou seja, acho que a gente não pode perder com você hoje essa oportunidade de centrar um pouco também a nossa fala no 14 de maio, se a gente quiser melhor situar, é o que nos move para ter esse encontro hoje. Eu tenho uma amiga que é professora, e a entrada de Ana Cruz aqui nessa live me lembra ela, é a professora Ana Clara Educa, ela é professora da Escola de Santiago de Iguape. E ela diz o seguinte: olha, Luciana, você quer saber quem é quem? Pergunte se herdou sobrado. Ela diz isso num contexto no Recôncavo, as pessoas herdarem os mesmos nomes, né? Os Aragão, os Tosta, das famílias proprietárias de escravos. Então, eu, por exemplo, e Ana, que temos o sobrenome da Cruz, que é nome de engenho, e aí as pessoas negras dizem, não, mas eu não fui escravo, eu sou descendente de... Né? E aí essa amiga minha, que é professora da Escola de Santiago de Iguape, diz que responde assim:
você herdou sobrado, porque isso vai definir de que lado dos Aragão e dos Tosta você está, né? E isso, eu uso essa frase de Duca, e eu digo, pô, você é perfeita, porque você resumiu raça e classe aí, né? Para pensar a forma como esse legado que o 13 de maio deixa para nós, não é? Nesse último texto que eu escrevi para o Nexo, eu resgatei a pesquisa da professora Ione Celeste. Eu não tenho certeza, a gente diz onde é que Ione ensina. Eu não sei se é na UFES ou na UNEB ou ainda na Católica. E eu vou voltar ainda mais, eu vou voltar para a lei do ventre livre, para a gente ter ideia dos impactos do 13 de maio, não é? A UFES, Ione Celeste, ela ensina na UFES, ela tem uma pesquisa sobre letramento de crianças do ventre livre. Né? E Ione revela para nós, a partir da pesquisa dela, que mesmo depois do 13 de maio, muitas crianças e jovens continuaram escravizadas por conta de acordos que foram firmados durante a Lei do Ventre Livre em 1871. Né? E aí, para a gente pensar e fazer harmonia com a palavra de Vilma, pensar no protagonismo das mulheres negras, essas mulheres, essas mães foram para a justiça para exigir, veja o que é, em 1888, essas mulheres irem para a justiça para dizer a abolição foi decretada, eu quero meu filho comigo. Né? E tinha ali uma elite escravista segurando essas crianças e esses jovens. A gente perdeu, acho que, um pouco de conexão. Vocês escutam? Aí, Escolinha Maria Clara voltou. Segurando essas crianças e esses jovens com eles, dizendo não, mas se não for a minha tutela, essas pessoas não vão trabalhar, não é? A gente está perdendo um pouquinho aí a conexão, mas vamos Tá ficar minha aqui firme. internet, gente. Não, mas estamos firme, porque tá. Eu fico agora toda live emocionada. Eu vou começar a conversar. Oh. É porque né, tantas coisas, né? Esses senhores e senhoras estavam dizendo não, eles estão melhores conosco do que com suas mães. E nós estamos falando aqui de crianças de 6 anos, diga pá, 6 anos, 5 anos, que passaram, mas eu sou péssima em conta, gente. Quem nasce em 71, em 88, vai estar o quê? 9 anos, sei lá. É uma criança. E essas crianças precisavam ficar com esses senhores e senhoras até os 21 anos. O que passava de 1888 e entrava, quase entrava. Ai, a gente está perdendo. Laís está sugerindo, Luciana, que você saia e entre. Será que a gente consegue? Eu vou lhe tirar aqui agora e vou te chamar de novo. Vou dar uma pequena pausa para Luciana se... eu fiz um post essa semana. A minha bisavó Maria Rita, a mãe de Marighella, nasceu no dia 22 de maio desse ano de 88. Eu estou muito emocionada porque... Então, ela nasce dias depois, né? Da chamada abolição. E ela conta assim, a história que eu posso acompanhar de que ela foi criada por uma família francesa, só que a gente não consegue entender o que é criada, né? No sentido duplo e trágico, né? Do que isso significa. Vou chamar a Luciana de novo. Pronto, aqui. Luciana.
Pronto. Vamos voltar. Oi, Maria. Ei, querida. Oi, Voltou. Maria. Já Estão me ficou? ouvindo? Sim, super bem. Tá ótimo. Estão ouvindo? Tá aqui. Sim. Me ouve? Você me ouve? Sim, eu vou Nós continuar. Essa é a pode continuar. internet que o povo quer que os estudantes façam o Enem. É, isso. Adia, Enem. Adia. É, Importante essa que a gente aí. afirme isso, né? Que a gente possa É. fazer uma. Hoje houve uma proposta da gente fazer uma especial, uma live dessa, especial de educação. Estou vendo aí as companheiras da escolinha Maria Filipa. Então a ideia é fazer, claro, um especial de educação de todos os âmbitos e, obviamente, afirmar a nossa posição sobre o adiamento do Enem. Não tem o menor cabimento que o Enem seja mantido, né? E é importante que a gente diga isso em todos os espaços. Me ouve? Alô? Alô? Oi, oi, você me ouve? Tô mal, mas tô. Mas vamos, então vamos seguir para a gente não perder esse Eu encontro com vou. você. Certo. Eu vou continuar Continue. dizendo. Então, é, e essas. Estão ouvindo? Sim, Sim, né? estamos ouvindo, pode continuar. E então essas mulheres recorreram à justiça para terem os seus filhos de volta, né? Tá com delay. Para terem seus filhos de volta. Então, delay, tá com delay, tá com delay. Eu acho que eu vou ter que sair e voltar. Será? Eu tô te ouvindo bem, tá com delay para todo mundo? Eu te Eu vou sair e ouço, não sei se é voltar. comigo. Eu vou sair e Tá. volto. Ida. Vamos ficar firme. Luciana Brito, essa professora historiadora. Essa intelectual baiana, soteropolitana. Vamos lá. Voltando. Será? Eu também estava achando bom, sim, está. Tá meio ruim, mas dá para ouvir. Eu também estava ouvindo. Tá todo mundo aqui. Vocês querem fazer uma pergunta enquanto. Voltou. Olha, eu te escuto perfeitamente. Então pode seguir. Agora tá. Acho que ela tá fora um pouco. É, Mirtes falando aqui que a filha, a bebê, tá ouvindo uma mamífera em formação. Muito bem, mamífera feminista, Marina. Luciana chega. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ela saiu de novo. Vamos aguardar a Luciana. Vamos esperar. Eu também. Alguém está falando aqui que estava bom, ou que estava mais ou menos, mas que dava para ouvir. É manifesta, é coletiva. Vamos aproveitar esse intervalo para dizer o quê? Não aos containers, né? É muito importante que a gente faça essa afirmação. Não vamos admitir que aqueles que estão, né, em situação de encarceramento sejam submetidos a uma situação dessa, de se estar instalado em containers para a preservação do Covid. Isso é uma coisa absolutamente inadmissível e nós não podemos tolerar nem aceitar. Então, a manifesta coletiva afirma não aos containers.
Bom, Vitor está dizendo aqui, o som tá bom, a imagem aqui não tá. Vamos voltar aqui com a Luciana. Se for o caso, a gente vem com a Almase e aí... Bom, peraí, Luciana falou alguma coisa aqui. Luciana falou, oi, tô te chamando de novo. Se cair, a gente inverte. A gente volta com o Thiago Almase e termina com você. Vamos lá. Bom, ela voltou. Luciana, a Cláudia tá falando, ela voltou. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Luciana Brito, essa professora historiadora aqui com a gente. Oi, Maria. Oi, meu amor. Tá brabo, Então você estava tá falando das brabo. mães. Se for o caso, a gente inverte com o Thiago Almase. Você volta no final. Mas vamos tentar agora que eu acho que vai dar certo. Vamos Ó, o povo tentar, com todo fé dizendo, em Oxalá. vamos. E aí é isso. Essa pesquisa de ONI se passa aqui na Bahia, não é? Recebe esses pedidos em Salvador, não é? Dessas mães indo na justiça, mas isso aconteceu em todo o Brasil. Então, de repente, nós chegamos à conclusão que o 13 de maio de 88 foi 13 de 89, 13 de 1900, 13 de maio de 901. Então, haviam dois movimentos consecutivos, né, acontecendo ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo que é esse das pessoas negras comemorando o fim da escravidão, e o marco político é importante, né? A nossa resistência à data se justifica no uso oficial dela, né? Mas o povo negro celebrou o final, ainda que a quantidade de pessoas escravizadas no Brasil em 1888 fosse diminuta, comparada a quase 400 anos de escravidão. As próprias pessoas, a liberdade no Brasil tem um custo do trabalho das pessoas negras, né? Das fugas, dos ônibus, das alforrias que foram compradas, das pessoas negras que se organizam para a liberdade sua e dos seus e das suas, não é? E aí as mulheres têm um papel fundamental nesse sentido. Salve meu compadre, Fabrício Monte. E a liberdade foi a nossas próprias custas, não é? E uma história que a gente aprende na escola nos ensina, e é isso que a Fundação Palmares fez ontem. Aliás, eu não vou dizer Fundação Palmares, porque eu só me lembro do professor Biratã Castro, né? Que foi presidente da Palmares. Né? Claro. E esse homem que está na direção da Palmares agora, desdizendo a história e desesperadamente ensinando pessoas negras que nós devemos às pessoas brancas desse país uma eterna gratidão com a liberdade. Né? E quando nós olhamos para a história do Brasil e nós vemos ali as comemorações nos trabalhos da minha colega e amiga querida, historiadora Vlamir Albuquerque, do meu colega, o professor Walter Fraga, das celebrações do 13 de maio em Salvador, das celebrações no Recôncavo Baiano, reais que o povo negro tocou fogo, que fugiu e disse para os senhores e para as senhoras, eu não vou mais trabalhar para você. Isso é muito poderoso, não é? Ao mesmo tempo que as pessoas negras estavam vivendo isso, estavam passando também pelo aprisionamento das famílias nacionais, escravistas, tendência a aceitar o futuro que era a liberdade, não é? E aí a gente tem esse jogo de braço dessas mães negras brigando com as senhoras de escravos, não é? E eu quero uma
conexão com essa disputa de poder na cidade, e a gente vê nos documentos muitas pessoas dizendo, não, essa menina está aqui, eu não sou mãe, essa cria, não é? Essa cria vai ficar aqui na minha casa. E essas meninas se tornaram, assim, as trabalhadoras domésticas, não é? As mulheres que envelheceram servindo a essas famílias no pós-abolição, né? Então, eu vejo que o 13 de maio nos deixa somos nós, é esse movimento por liberdade, por igualdade. Laís me disse que vocês discutiram em alguma live um conceito de soterofuturismo, né? E nós somos, né, esse soterofuturismo, essa negritude que ocupa a praça, que ocupa os lugares, não é? Mas, ao mesmo tempo, o 13 de maio nos lega esse aprisionamento com o passado, com as estruturas racistas, machistas dessa cidade, caretas, cafonas, conservadoras, que tem esse saudosismo com a escravidão, não é? Então, o 13 de maio nos lega um conflito, não é? E nós continuamos, o pós-abolição é até agora, né? A gente achava que não, mas a gente vive ainda o pós-abolição, não é? Que é uma disputa, né? Nós estamos depois, meu filho. Nós estamos aqui. Peça papai que ele fecha para você. Filho nas lives. Coitadinho. Filhos nas lives. Vamos fazer só live da mãe. Live de mãe. Filhos em live. Então. É a vida live, né? Mais do que filho. É a vida real. Então. A Renata aqui está indicando Todos os Mortos. O quê? Um filme. Renata Dias aqui indicando Todos os Mortos. Um filme. Então é isso. Thaís Salvador, aqui nos dizendo. Então, pronto, anotei, eu vou assistir. Então, o que o 13 de maio nos lega é isso, né? Ao mesmo tempo que é essa continuidade né? Dessas crianças da lei do ventre livre, que quando as mães vão à justiça dizer vão na casa dos senhores, eu vim buscar meu filho, eu vim buscar minha filha, né? E eles dizem não, a gente tem um contrato e passa do 13 de maio de 88, não é? Então a gente vive essa Salvador ainda, das trabalhadoras domésticas, não é? Que estão pegando transporte coletivo, não é? Para ir trabalhar, não é? E que chegam em casa, imagino, a casa toda, não é? E vivem esse dilema entre o desemprego e a saúde, não é? E Salvador é essa que a gente está vivendo aqui agora, ainda que com um Wi-Fi capenga, mas lutando para uma igualdade efetiva, não é? Nessa cidade. São os rastros da escravidão hoje, que Renata está dizendo aí. Exatamente. Luciana, é muito importante, né? Eu não acho que possa haver qualquer movimento político em Salvador de afirmação de direitos, né? Ou seja, qualquer processo que coloque, né, a produção de direitos, a produção de democracia, de direitos, né, como o Vilma tem colocado, por uma cidade de direitos. Então, se a gente vai falar de democracia, de direito, é impossível em Salvador, e no Brasil, é claro, mas em Salvador em específico, né, pelas características que você traz da cidade, não colocar uma afirmação antirracista na centralidade desse debate. Ou seja, a gente tem um grande desafio pela frente, né, que é atravessar esse ciclo. Era um meme, né? Porque no Brasil tudo vira meme. E o Ai tocou aqui meu telefone, no meio tocou meu telefone. E o que a gente está propondo é colocar a dimensão ou seja, o antirracismo como um motor central
de debate de uma cidade de direitos. Queria que você falasse um pouco, né, como é que você vê, você fala super bem da questão do Odorico Tavares. Eu acho que essa é uma questão que nos atravessa como uma dimensão muito concreta, muito material do segregacionismo em Salvador. Ou seja, você fala, né, do contexto em que a escola foi criada, naqueles anos 90, em que você vinha ali de uma certa... de um processo político em que você havia ali um encontro, ou seja, o centro, com a incorporação, né, desses alunos, e ali nascia, florescia um encontro possível. E, por exemplo, agora nesse fechamento do Odorico, com muitas lutas militantes, com ali os alunos militando, mas eu vi pouca gente debatendo a dimensão do encontro no Odorico. Eu senti que as questões eram muito mais de a escola tem que ser perto da casa. Sim, isso pode ser. Ou que a escola tem que ser X, Y, na periferia. Assim, tem uma dimensão segregacionista muito intensa nesse discurso, nessa afirmação de gestão, mas o que mais me mobilizou, assim, enquanto questão mesmo de vida, que a gente estava falando sobre a vida de uma parte da população, ou seja, a escola ela não está na centralidade de toda, ou seja, eu me perguntei por que meu filho não está no Odorico Tavares, ou seja, a questão para mim não é se a escola tem que ser em X ou Y, mas a questão é porque não estamos todos juntos ou juntas no Odorico Tavares, ou seja, ou em todos os Odoricos. Hoje é o Odorico, mas ontem foi o Ipiranga, amanhã vai ser uma outra escola. Eu tenho falado muito com a comunidade cultural, porque sou do teatro, sou da gestão, que muitas vezes nós entendemos o Estado no fomento às nossas atividades, no fomento, mas poucas vezes a gente... então, se nós entendemos, o próprio prefeito agora Semineto falando do Estado, da mediação, né? Agora os maiores capitalistas falando de Estado, mediação, mas todo o motor, né, de trabalho que a gente tem, que é a primeira coisa que uma classe média de Salvador imagina é consumir a dimensão privada, ou seja, você quer muitas vezes receber um dinheiro do Estado para consumir a saúde privada. Você quer ganhar mais para consumir uma escola privada. Isso não estaria numa estratégia segregacionista, ou seja, acho que é importante quando a gente vai falar de um mapa, né, de uma cartografia de afeição e desses processos que o tempo inteiro estão separando aquilo que está muito mais perto do que podia imaginar. Queria que a gente, indo para as considerações finais, você pudesse nos falar um pouco de como você percebe a intencionalidade segregacionista, esse tipo de ilusão colocada, ou seja, como o próprio capitalismo vai gerenciando um pouco esse motor de desejo que cria esse tipo de barreira invisível, que está muito mais visível do que o que a gente pode imaginar e supor, né? Olha, Maria, essa é uma pergunta assim, consome todos os dias, não é? Porque não há Deixa a pílula pra gente, né? Não há elite brasileira sem expropriação do Estado. Não há. Ninguém que veio para esse país, minha família alemã chegou depois da escravidão, a gente não tem nada a ver com isso. É mentira. Não existe formação de elite nenhuma nessa cidade, nem durante a escravidão, nem hoje na contemporaneidade, sem essa elite agarrada no Estado. E aí, desde os grandes empresários até os filhos das elites na universidade pública. Eu estava pensando essa semana, e aqui de novo falando para adiar o Enem, percebamos como a elite brasileira não diz, eu quero pagar a universidade como um americano paga para o filho dele, né? Já que os Estados Unidos é esse modelo de tudo
que deve ser Sim, seguido, não é? E que não existe universidade pública. A elite brasileira não encampa essa história. Não é? Ela não faz questão do SUS, elas estão reclusos agora, não é? Muitos deles e delas estão, não é? Porque nesse processo de empobrecimento, muita gente está com um boleto de planos de saúde sem pagar, estão correndo para o SUS também, não é? Na verdade, o que a elite está nos dizendo é a universidade é nossa porque a gente é branco, não é? A escola para você fechar porque vocês não precisam. Então, eu moro, Maria, na pet shop grande, né? Esse pet shop é uma rede em Salvador. E eu, às vezes, fico na minha janela, olhando a dinâmica. E aquilo me diz muito da dinâmica, né? Porque quando a gente, sendo uma mulher negra, né, você carrega peso, você carrega sacolas, você carrega compras. Veja aonde eu quero chegar. Você carrega sacola, você carrega compra, você corre atrás do ônibus que não para no ponto onde você está. Várias de nós já caímos do ônibus, não é? Porque o motorista não para. E aí todo tipo de indelicadeza e incivilidade acontece. Eu estou falando de mulheres negras por conta de feminilidade, de que a gente é frágil, mas que a nós não se aplica, não é? E aqui, olhando para esse pet shop, eu disse a vocês que até no ano passado eu morava na Liberdade. Hoje eu moro no Rio Vermelho. Eu passei a entender que a classe média de Salvador não carrega peso, não carrega sacola, né? Que a gente carrega. Não carrega sacola. sim, E não é porque é pesado, é porque tem um marcador de que um determinado tipo de pessoa não carrega e um determinado tipo de pessoa carrega, não é? Carrega coisas, não é? E esse pet shop nunca fechou desde o primeiro dia de decreto de isolamento social, né, de suspensão dos serviços não essenciais, não é? Esse pet shop nunca fechou. E aí eu acompanho muito gente que entra de máscara, sem máscara, os carros que param na frente para estacionar, não é? Quando a elite chega sem máscara, o funcionário fica constrangido e tira a máscara, não é? Porque ele não é um ser receptor de doença, ele se vê também como transmissor, não é? Ele coloca em risco a elite, mas o contrário não acontece. Então essa pessoa arrisca a sua vida, tira a máscara, não é? E eu tenho acompanhado essa dinâmica, não é? Carrega o peso sim. e bota no carro, né? E a elite vem com o cachorrinho na mão e abre, né? Aperta lá o negócio, o carro abre Então, isso me diz muito da forma como Salvador se organiza, né? As pessoas saem da periferia, às 8 horas da manhã o pet shop está aberto, né? Se essa pessoa é dessas conservadoras extremas, que eu vou chamar aqui de terrorista, o que tem sido feito no Brasil é terrorismo, tal qual nos Estados Unidos, não é? Isso é terrorismo. Quando essas pessoas resistem a usar a máscara, o trabalhador e a trabalhadora tira também, e ele e ela volta para a periferia, não é? Trabalha aqui Sim, na Orla de Salvador num tipo de negócio que na periferia quase não existe, que é o pet shop. E eu vejo desse pet shop sair toda a sorte de produto, desde comida de animal até pratinho e roupinha de animal, né? Eu fico ali da janela olhando a vida dos outros. Mas é para entender como a cidade se organiza, né? E como a pandemia ela escancara, como uma laranja que a gente arregaça, ela escancara o que há de mais podre na cidade de Salvador, né?
dando aqui destaque ao fato de ser uma cidade de mais de 80% de pessoas negras, não é? O que está aberto aqui é um pet shop. É um pet shop. Não é comida de animal só que está sendo vendida. É prato e roupinha de bicho, não é? Então, essas pessoas saem para trabalhar. Para concluir meu raciocínio, quando é que a gente vê a elite de Salvador arriscando a vida de manhã cedo e depois das 5 horas da tarde na orla, né? Para fazer caminhada? Então, a natureza da motivação que faz as pessoas irem para a rua, não é? Varia entre a necessidade de trabalho e o medo de engordar. O medo de engordar. Então, isso diz muito de que nós estamos, não é? De pessoas que estão, assim, vivendo juntas, não é? A gente encontra a elite quando vai no médico ou o patrão, não é? E de quando é que essas pessoas arriscam suas vidas, nem para protestar defendendo aquilo que elas acreditam, porque elas não saem do carro. Mas é no final da tarde ou de manhã cedo, quando elas vão para a orla manter atividade física, contando com o constrangimento do policial que não vai, de forma assintosa, mandá-las para casa. Não é? Então, essa é a minha leitura assim, da cartografia de Salvador. Se a gente quiser entender bem a forma como nós nos organizamos, né, geograficamente, georracial, enfim, do ponto de vista da raça e da classe, como nós nos organizamos, a gente olha quem é que está na linha de frente, tanto do serviço público de saúde quanto dos serviços, e quem é que está na linha do mar fazendo o exercício na orla no final da tarde. As motivações que nos levam para a rua dizem bem o que é que nós somos, da nossa condição racial, de classe e de gênero. Só uma coisa, que é a questão, sobre a questão de gênero. Saiu uma matéria hoje no El País, apontando que a maioria das pessoas que estão morrendo em São Paulo são periféricas e mulheres. O vírus, os biólogos estão dizendo isso. Ele tem uma organização genética que se acomoda à característica genética dos homens. Mas no Brasil, na cidade de São Paulo, dando um nó agora na biologia, quem morre mais são as mulheres periféricas. Porque são essas mulheres também que estão na frente dos cuidados. A questão é que tem uma dimensão, né, de que são as mulheres, você fala, né, das mães, ou seja, quem é que aparece, né, na cidade? São as mulheres, é uma cidade majoritariamente, claro, feminina, mas também são as mulheres que estão na frente das famílias e à frente de toda a carga de cuidado, todos eles, né? Das suas famílias, do sustento das suas famílias e dos cuidados gerais, né? Com essa dimensão de cuidado que ninguém quer fazer porque tem uma dimensão que não é reconhecida, ou seja, o trabalho de cuidados no mundo não tem valor, no Brasil não tem valor e em Salvador isso não tem valor algum. E eu acho que você fala super bem das mães, né? Você fala super bem sobre o ventre livre, mas foram essas mulheres que foram ali reivindicar a sua posição de mães, e eu continuo achando, ou seja, a gente vem traduzindo também na coletiva um termo que chama o maternismo, que é um feminismo que se insurge na maternidade, uma dimensão de feminismo insurgente com a maternidade, que mesmo quando a mulher é feminista prévia, tem uma dimensão de entendimento da violação, da sobrecarga, do acúmulo, que se escancara nesse momento e que precisa nascer uma mulher, uma espécie de feminismo junto com a criança, né? Junto com aquela mãe, né? E eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente vai precisar inaugurar. Uma das pessoas conosco também na coletiva diz que todos nós morreremos um pouco com a pandemia, né? Do concreto,
né, daquilo que é inexorável, daquilo que é da violação, daquilo que é o assassinato, dessa dimensão da intencionalidade, mas muito no simbólico, né? Todos nós vamos precisar renascer um pouco para que nasça realmente esse ambiente, esse novo sujeito, essa nova sociedade. E disso nós não escaparemos. Corremos o risco de retornarmos mais violentos, com uma crise muito devastadora, e por isso a nossa ação aqui agora, da afirmação de uma aliança, que seja por direitos, que seja por outro tipo de irmandade, né, de aliança, que trate com radicalidade as desigualdades, os assédios, as injustiças, conectados com o soterofuturismo, né? Naquilo que a gente tem essa relação entre ancestralidade, mas sobretudo na construção de um amanhã. Luciana, muito obrigada. Eu que prazer agradeço. te conhecer. Eu que agradeço. E espero que possamos em breve nos abraçar. Vamos sim, vamos sim. E vamos adiar esse Enem. Obrigada, Maria. Vamos adiar Enem, vamos fazer outra live aí de educação. Vamos conversar muito ainda. Muito obrigada. Muito. Beijo a todo mundo. Vilma Obrigada, tá obrigada, um beijo para você de fã. Você é um presente pra gente. Também. Muito obrigada. Gente, vamos pro terceiro. Tiago Almazi agora com a gente. Eu vou fechar a live, porque eu não sei. Lindy, uma leitura. Ai, meu Deus, Lindy Nalva aqui, Barbosa, uma leitura profunda sobre esta cidade, bonitinha, linda, na verdade, apesar de tudo, mas ordinária. Sem a maioria do povo que a sustenta, que é o povo negro. Muito bem, Lindy Nalva. Gente, eu vou terminar esse bloco com Luciana para voltar com o Tiago Almazi. Encerrando aqui. Opa!